Muito bem, chegamos aqui à quarta aula. Vamos continuar trabalhando inteligência emocional. Na aula passada nós trabalhamos a inteligência emocional no processo de autoconhecimento e hoje nós vamos dar continuidade ao exercício físico, à parte física, e na parte mental nós vamos trabalhar a reestruturação cognitiva. Vamos dar continuidade nesse processo de autoconhecimento, só que já iniciando o processo de reestruturação cognitiva. Nós vamos fazer aqui mais uma leitura do texto com o comentário, uma leitura do material que vai estar aí para vocês baixarem e, claro, vão estar comentando aqui também conforme for lendo, né? Então, vamos lá. Aqui a gente trabalhou aqui autoconhecimento, né? Então, o processo de autoconhecimento trabalhado na aula anterior pode levar de uma semana a mais de um mês, dependendo do quanto a pessoa conseguir tomar consciência. Então, aquele processo lá da aula passada, ele pode ser que ele leve uma semana só, se a pessoa não conseguir aprofundar muito. Mas tem gente que vai conseguir aprofundar mais, vai conseguir falar mais, vai ter mais coisa para falar. E aí pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve um mês, pode ser que passe de um mês, mantendo aquele mesmo exercício, fazendo naturalmente com aquele exercício, aquele mesmo processo de autoconhecimento, utilizando as defesas para a pessoa perceber os processos dela de defesa. Nós mais para frente, nas próximas aulas, vamos entrar nesses processos, como é que eles funcionam, mas agora nós vamos entrar agora no processo de como é que funciona a reestruturação cognitiva. Então está aqui. Após conhecer um pouco mais sobre si mesmo, já podemos iniciar o processo de reestruturação cognitiva das emoções. Então aqui está uma breve introdução, né? A terapia cognitivo-comportamental e a TMS e o Shanshai moderno, né? A TCC é uma forma de terapia psicológica que se concentra em identificar e mudar padrões de pensamentos e comportamentos negativos ou destrutivos. Ela é baseada na ideia de que nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos estão interligados e que mudar a maneira como pensamos e reagimos pode influenciar nosso bem-estar. A TCC pode ser uma ferramenta valiosa para aumentar o autoconhecimento de várias maneiras. Então, aqui nós estamos utilizando a fundamentação que nós usamos na terapia marcial e no Shanshai moderno, desse trabalho de reestruturação cognitiva, que é fundamentado na TCC, na neurociência. Então, vamos lá. Ó. Consciência dos pensamentos automáticos. A TCC ajuda as pessoas a identificar, compreender seus pensamentos automáticos, que são pensamentos rápidos e muitas vezes inconscientes que surgem em resposta a situações específicas. Ao se tornar ciente desses pensamentos, os indivíduos podem começar a questionar e mudar padrões de pensamentos, que podem estar contribuindo para problemas emocionais ou comportamentais. Isso aí tudo vocês vão poder entender mais lendo aí as referências bibliográficas que nós trazemos. Quem tiver interesse em se aprofundar é importante. Então vamos lá. Reestruturação cognitiva. Uma parte central da TCC é a reestruturação cognitiva, que envolve desafiar e alterar crenças irracionais ou negativas. Isso ajuda as pessoas a desenvolver uma visão mais realista e positiva de si mesmas, de suas experiências e do mundo ao seu redor, levando a um maior autoconhecimento e a uma saúde mental melhorada. Modificação de padrões de pensamento. A integração de técnicas da terapia cognitivo-comportamental na TMS ajuda os praticantes a identificar e modificar padrões de pensamento disfuncionais, ao se tornarem cientes de como seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamentos, os indivíduos podem começar a mudar a maneira como veem a si mesmos e ao mundo ao redor, aprofundando o autoconhecimento. Então isso, naturalmente,
fundamento da TMS, mas também do Shansheng moderno. Então, como nós agora estamos trabalhando a inteligência emocional no Shansheng moderno, vale para cá também. Visualizações e inteligência emocional. A técnica de mentalização na terapia marcial, na TMS, pode ser aplicada eficazmente ao exercício de defesa no Qigong, utilizando o processo descrito para promover autoconsciência, autoconhecimento e regulação emocional. Aqui está como esse processo pode ser integrado. Preparação e foco na defesa. Então, aqui já começa a entrar o exercício que vocês vão ver aqui nessa aula, né? Agora nós vamos fazer esse movimento que nós vimos, aquele movimento inicial que nós vimos com uma das mãos, fazendo esse movimento, com a pessoa defendendo e a gente mobilizando, fazendo o ataque, que fez com uma das mãos, foi monolateral, foi de um lado e fez também do outro lado. Agora nós vamos fazer com as duas mãos. Primeiramente, nós vamos explicar que aqui nós estamos fazendo esse círculo, ele fica um movimento em que a mão de cima e a de baixo estão alinhadas. Esse movimento é um movimento que lembra uma defesa do corpo todo, do tronco todo. Então, é um movimento circular que a gente vai passar para a pessoa. Aí a pessoa faz o movimento, por favor, esse movimento circular, o círculo. A pessoa está fazendo o movimento, conseguiu fazer bem, aí a gente passa para o movimento com a pessoa. A gente por fora e ele com a mão por dentro. Depois isso vai trocar, mas por agora é isso. A gente por fora e ele por dentro. E aí a gente vai fazer um movimento de ataque, e que ele vai simplesmente fazer a defesa natural que nós vimos. A mesma defesa natural. A gente pode fazer de um lado, pode fazer do outro. A gente pode fazer de um lado e de outro. Vira para cá agora para ficar mais fácil visualizar aqui. Então, esse é um movimento já bilateral, ele trabalha os dois lados do cérebro. Desse momento que está fazendo aqui, a pessoa já está fazendo bem, já está fazendo com a coordenação motora razoável, aí você fala, aí é o momento de falar, agora você fecha os olhos e faz a visualização, e você explica como é que é o procedimento da visualização, de acordo com o que nós estamos passando na aula teórica. Tá bom? E aí a gente faz esse momento, depois tem a pausa para a pessoa poder ter a oportunidade de relatar o que ela visualizou, como é que foi. Então vamos lá. Início da prática. Passe o exercício para a pessoa fazer. Então daqui é só para a pessoa começar a fazer. Repita os movimentos até que ela esteja fazendo satisfatoriamente. Então isso aqui você está passando a parte física para ela e vai repetir algumas vezes só para a pessoa ver se a pessoa está fazendo de uma forma satisfatória. Não precisa estar fazendo com perfeição, não é essa a preocupação. Cada pessoa vai fazer de uma forma diferente, vocês vão notar, vai ter pessoas que vai ter mais facilidade motora, vai ter gente que vai ter mais dificuldade, não tem problema. Mas está conseguindo fazer um movimento, já é suficiente. Aí começa a visualização. Comece com uma introdução breve sobre a importância da defesa, não apenas em um contexto físico, mas também emocional e mental. Explique que a defesa no Qigong é uma metáfora para as defesas que construímos em nossa vida diária. Então isso
você faz essa introdução, você explica para a pessoa isso, para a pessoa saber o que ela está fazendo. Aí inicia a visualização. Visualização de situações defensivas. Instrução de visualização. Oriente os participantes a iniciar. Aí, é claro, você pode estar trabalhando em grupo ou individualmente. Oriente os participantes a iniciar os movimentos de defesa do Tiquan e simultaneamente visualizar situações emocionais. Olha lá. Situações emocionais em que se sentiram na defensiva. Isso pode incluir momentos de crítica, conflito ou qualquer outra situação que tenha desencadeado uma resposta emocional defensiva. Então, vocês vão orientar isso. Aí, vão lá, fique atento às reações sutis. Isso aqui já é para vocês prestarem atenção. Tente perceber as emoções, pensamentos e reações corporais que surgem durante a visualização. Isso aumenta a consciência sobre os padrões habituais de defesa e as situações que os desencadeiam. E após fazer isso, vem a discussão e reflexão. Compartilhamento de experiências. Após a prática, cria um espaço seguro para que os participantes compartilhem suas visualizações e sentimentos. Discuta como essas situações afetam seu bem-estar e comportamento. Então, isso daí já é a parte em que vocês começam a conversar sobre aquilo. Aí aqui, análise terapêutica. Né? Terapêutica é só um termo, mas não é só na TMS que nós fazemos isso. Ofereça insights sobre como os padrões defensivos podem ser tanto protetores quanto limitantes. Ajude-os a entender como suas defesas afetam suas relações e autoimagem. Claro, autoimagem, mas pode afetar N outras coisas, né? Que nós estamos falando de inteligência emocional. Então, a gente está lidando com as emoções, principalmente, que a pessoa vai ter a respeito de tudo isso. Aí vocês conseguiram passar por essa etapa, a pessoa... Isso aqui, ela já viu... Essa parte aqui que nós falamos aqui agora, ela já viu na prática anterior, tá? Às vezes, por um mês, ela já viu... Ela só vai ver agora as situações mais específicas, uma situação específica para fazer a reestruturação. Pode ser uma emoção, algo que trouxe, por exemplo, raiva. Então, ela pode estar falando de raiva, de luto, pode estar foco em uma coisa, né? Em um tipo de emoção. Depois nós vamos trabalhar várias outras que também tenham dificuldades, mas agora foco em um tipo de emoção que ela fique na defensiva e que ela se sinta como se defendendo ou com dificuldade de se defender, né? Aí vamos seguir. Intuição sobre o que fazer. Nessa segunda etapa de visualização, buscamos intuições sobre a melhor forma de lidar com as nossas emoções. Essa busca traz à tona insights que temos no nosso inconsciente e a sabedoria que acumulamos em anos de vida, mas que fica adormecida e oprimida por pensamentos e emoções disfuncionais. Isso aqui é uma breve introdução sobre essa parte, sobre a parte da intuição. Início da prática. Recomece o exercício passando as instruções dessa etapa das visualizações. Então, vocês vão passar essas instruções aqui. Comece indicando que a pessoa deve buscar intuições sobre como lidar da melhor forma com as emoções em relação às situações que ela relatou e visualizou. Então, comece indicando que a pessoa deve buscar intuições, né? Ela vai intuir sobre como lidar da melhor forma com as emoções em relação às situações que ela visualizou, que ela relatou, que ela acabou de relatar na primeira etapa. Lembra que são 3 etapas, né?
Então a gente já falou aqui em outra aula. São 3 etapas que a gente vai utilizar, basicamente. E aí, o que ela relatou, você vai instruir ela para buscar essas intuições sobre como lidar com isso. E depois, conexão com a realidade. Encoraja a reflexão sobre como os insights adquiridos podem ser aplicados em situações reais, melhorando a maneira como enfrentam desafios e conflitos. Discussão e reflexão. Compartilhamento de experiências. Após a prática, inicie uma discussão sobre o que ela acabou de visualizar. Pergunte se a intuição dela veio como imagem, sensação, som ou outro tipo de intuição. Porque, naturalmente, a intuição pode vir de várias formas. Tem gente que vai ser mais auditiva, ela pode ouvir um conselho que ela já ouviu em algum momento da vida, uma música, alguma coisa. Pode ser visual, ela pode ver alguma imagem, às vezes com movimento, às vezes ela vê uma cena em movimento, às vezes ela vê uma cena de uma novela que ela viu, de um filme. Isso tudo pode ser usado como intuição. A intuição pode vir de várias formas, depende de depende de cada um mesmo. Discuta como essas situações afetam seu bem-estar e comportamento. Se ela não deseja expor o conteúdo que visualizou, apenas peça para ela refletir um pouco. Então, é claro, tem gente que vai estar mais inibida, que não vai querer falar sobre, então não tem problema. Ela também vai ser efetivo para ela fazer, e ela só fazer de forma introspectiva, de forma interna, né? Análise terapêutica ajude a fortalecer os insights coerentes que ocorrem com a pessoa. Ajude a dar clareza a padrões funcionais de respostas a todas as dificuldades relatadas. Então aí entra a sua experiência. Por isso que esse curso é para pessoas que têm experiência de vida. Que aí já vai entrar a experiência da pessoa. Então, para ajudar a fortalecer os insights coerentes, para a pessoa perceber o que é efetivo, o que é um pensamento funcional da pessoa, sobre, por exemplo, o que a pessoa de fato visualizou, teve intuição, e de que é algo efetivo, que é útil para a vida. Percebeu isso? Reforça isso. Caso de repetir o exercício, se a pessoa ainda apresentar padrões de respostas disfuncionais, fale sobre onde estão os problemas com aquele padrão de resposta e peça para a pessoa repetir o exercício buscando com mais avidez a sua sabedoria que está oculta em seu inconsciente. Então, assim, se a pessoa não conseguiu, se ela continua com padrões de resposta disfuncionais, você tenta mostrar onde que estão esses padrões disfuncionais. Nós vamos falar ainda sobre isso nas próximas aulas, mas vocês tendo experiência de vida, vocês já vão conseguir perceber alguns padrões disfuncionais. Às vezes a pessoa é pessimista demais, é um padrão disfuncional que atrapalha. Percebendo isso, você mostra onde que está sendo pessimista, onde que aquilo pode atrapalhar. E aí, repete o exercício. Agora vamos chegar na última etapa, na terceira etapa. A reestruturação cognitiva. Então vamos lá. Nessa etapa da visualização, trabalhamos o processo de reestruturação cognitiva, onde a pessoa vai gerar conexões neurais que ajudarão a ter um esquema mental e emocional mais funcional. Então, explicações, né, inicial que vocês vão dar para a pessoa. Primeiro, explique que essa etapa é uma etapa de reestruturação cognitiva que criará novas conexões neurais mais favoráveis e que, com a continuidade desta prática, a pessoa responderá muito melhor no futuro a todas as dificuldades emocionais que ela tiver. Então, aqui cabe vocês conhecerem um pouco sobre a efetividade disso, e aí vocês falam para ela, explica como que essa
É um processo de tá fazendo a reestruturação, essa etapa agora é de reestruturação cognitiva, e que vai criar novas conexões neurais. Como é que se cria conexões neurais? Conforme você faz essa visualização de agora, essa de projeção, você cria caminhos no cérebro para responder melhor a situações. E aí, quando a situação acontecer, de novo, aquela situação que, no caso aqui, a gente está trabalhando em inteligência emocional, aquela que te causa uma emoção disfuncional, você, na hora, vai lembrar isso aí, vai ativar seu neurônio, sua ligação neural, e você vai... Epa, não é por aqui. Aí já vem aquela intuição, não, o caminho certo é esse. Aí você vai para a emoção mais coerente e mais funcional. Então, início da prática. Recomece o exercício, lembrando o exercício que nós passamos aqui, né, nessa aula. O exercício passando as instruções desta etapa de visualização. Comece indicando que a pessoa deve projetar em sua visualização exatamente o que ela intuiu na visualização anterior, que deveria ela fazer sobre o que ela deveria fazer, né? Como deveria reagir aos desafios emocionais. Então, naquela anterior que ela viu, como ela deveria reagir. E aí ela vai projetar isso. Nessa projeção, a pessoa deve se ver tendo a resposta mais adequada que ela intuiu anteriormente. Então ela vai se ver nessa projeção tendo aquela resposta que ela viu, tendo aquela intuição. Se foi uma imagem, se ver tendo aquela imagem naquelas situações. Se for um som, se for uma palavra, uma expressão que ela conhece, ela se vê tendo aquela expressão. Se vê o máximo de clareza. Às vezes tem algumas abordagens interessantes. Tem gente que consegue se ver de formas interessantes. Tem gente que consegue se ver quase que como um diretor de cinema, mudando as cenas. Tem várias formas da pessoa se ver. Todas ajudam a essas novas conexões neurais. Percepção sutil. Tente perceber em nível sutil as reações corporais da pessoa enquanto ela fizer o exercício. Muitas vezes a pessoa toma um fôlego e se inspira para essa etapa. Isso é positivo. Entrar nessa etapa com aspecto de derrotismo vai exigir mais atenção. Então, por que essa questão de atenção? Porque se ela entra já com aspecto... Vocês vão conseguir iniciar... O Tiquan, ele dá mais percepção para a gente. Porque é uma coisa que exige toque, que exige sensibilidade corporal. E a gente acaba naturalmente desenvolvendo essa sensibilidade. Então, vocês já vão perceber que vocês vão cada vez conforme vocês vão pegando pessoas diferentes, vocês vão ter cada vez mais essa sutileza de perceber essas coisas. Se a pessoa respirou de uma forma mais... inspirou ali de uma forma mais assim, agora eu estou com vontade de superar isso. Ou se a pessoa abaixou a cabeça, se ela baixou a cabeça e ficou assim... Pode ser um processo de autossabotagem, que a pessoa está vendo alguma dificuldade ali ou que ela, por algum motivo, não está querendo superar aquilo. A gente pode ver nas próximas aulas aí o que pode levar a isso. Isso daí a psicanálise trabalha bastante. Eu vou fazer uma aula, mais de uma, sobre isso, que é para vocês terem mais conhecimento sobre como funciona a mente humana. E é claro... conforme vocês vão trabalhando mais, atuando, atendendo outras pessoas, vocês vão desenvolver essa sutileza e vão refinar, vão ter oportunidade de refinar essa percepção. Estamos aqui na discussão e reflexão. Compartilhamento de experiências. Após a prática, inicie uma discussão sobre o que ela acabou de visualizar. Pergunte se ela conseguiu se ver aplicando as respostas adequadas. Isso aqui é importante, perguntar se ela conseguiu.
Porque por processo de autossabotagem a pessoa pode não conseguir, ou pode não conseguir por outro motivo. Às vezes estava muito barulho, então uma coisa importante é também estar em um lugar tranquilo, sem muito barulho, ajuda bastante. Pode até ter uma musiquinha para relaxar, né? A luz pode ser não tão forte, essas coisas ajudam um pouco. A análise terapêutica ajude a fortalecer os insights coerentes. Então, mais uma vez, né? Que ocorrem com a pessoa. Ajude a consolidar padrões positivos, isso é importante, de pensamento e comportamento. Então, mais uma vez, se ela está sendo pessimista demais, não é um padrão positivo. Agora, se ela falou, não consegui me visualizar positivamente, aí você fala sobre aquilo, sobre como um padrão positivo é útil e ajuda ela, vai ser mais positivo criar esse tipo de conexões neurais. Ajude a dar clareza a padrões funcionais de resposta a todas as dificuldades relatadas. Caso de repetir o exercício, se a pessoa ainda apresentar padrões de resposta disfuncionais, fale sobre onde estão os problemas com aquele padrão de resposta e peça para a pessoa repetir o exercício buscando superar a autossabotagem e ter mais avidez para melhorar seus padrões emocionais. E, por último, o encerramento e reflexão final, né? Conclua com uma discussão sobre como os aprendizados podem ser integrados na vida diária da pessoa. Incentive a aplicação consciente das novas percepções em situações reais. E a prática contínua, né? Encoraje a prática regular desses exercícios, dela voltar e estar sempre e continuar fazendo isso, porque a efetividade está na prática contínua. Se ela fizer só uma vez, ela pode ter insights, mas não vai criar conexões neurais. A conexão neural ela funciona da seguinte forma: você criou ali uma conexão, só que você tem que fortalecer essa conexão para ela ficar ativa, para o seu cérebro mudar. Aí a gente entra na neuroplasticidade. O cérebro muda o seu formato. Só que para ele mudar o seu formato, ele tem que ser contínuo uma atividade. Por exemplo, um exercício físico contínuo ajuda a mudar algumas partes do cérebro. O exercício da leitura, estudo contínuo, ajuda a mudar o cérebro. Ele se torna melhor para várias coisas. Vários tipos de atividades ajudam. Essa atividade ajuda, só que tem que ter continuidade. Então, a pessoa tem que continuar fazendo essa prática para essas conexões se fortalecerem. E aí, com o tempo, o tempo vai passando, ela vai cada vez mais recordando ali a forma certa de agir, vai incorporando em seu esquema mental, o cérebro começa a funcionar de uma forma melhor. E aí a gente aqui desenvolve inteligência emocional, mais para frente a gente vai desenvolver outros tipos de inteligência, outros tipos de habilidades. Então a gente aqui prática contínua, encoraja a prática regular do Qigong e da mentalização para aprimorar a autorregulação emocional e resiliência. Aí exploração, isso aqui já a gente já terminou o exercício de hoje, dessa semana e tal, que a pessoa vai fazer lá nessa semana, é esse. Aí tá aqui, exploração de diferentes contextos, variação de cenários. Nos próximos encontros, repita o exercício focando em diferentes contextos da vida dos participantes. Então, você, em uma semana só, em um atendimento só, você não vai conseguir fechar esse processo de reestruturação cognitiva todo, não vai, porque precisa fortalecer.
E, além disso, você tem outros cenários que você pode trabalhar. Então, se a pessoa trabalha assim, um aspecto de raiva que ela fica por conta do trabalho, ou de estresse que ela fica por conta do trabalho, ou outro aspecto emocional relativo à vida amorosa, relativo aos pais e tudo. Conforme vai trabalhando isso, às vezes essa mesma raiva, essa mesma... uma emoção, uma ansiedade e tudo pode estar aparecendo no trabalho, mas pode estar aparecendo no relacionamento, pode estar aparecendo em outros lugares. Aí você vai, na outra semana, faz para o outro lugar. E a gente vai fazendo isso até trabalhar bem isso. E isso daí pode levar um tempo, né? Isso pode levar meses para poder fortalecer bem essas conexões neurais, o esquema mental. Porque o esquema mental ele não é alterado rapidamente, mas com o trabalho contínuo a gente vai alterando e aí a gente tem a oportunidade de ter um esquema mental que nos torne muito melhores pessoas, muito mais aptas a realizar tarefas, se tornem pessoas mais produtivas, se tornem pessoas que tenham relacionamentos melhores. Essa última parte aqui, eu não preciso, né, ler isso aqui, né, eu posso até ler isso aqui, mas aqui a gente já encerrou. Só aqui falando que a prática de mentalização não apenas melhora a habilidade de defesa física, mas também aprofunda a compreensão psicológica dos próprios mecanismos de defesa. Então isso aqui é importante, né? Que não é apenas físico o exercício que vocês vão fazer, embora eles te deem um aprendizado sobre uma defesa física, ele é principalmente um mecanismo de defesa emocional e psicológica. Isso alinha com objetivos terapêuticos da TMS e do Xanxém moderno de harmonizar corpo e mente, promovendo saúde mental, regulação emocional, fortalecimento de esquemas mentais mais saudáveis e adaptativos. Por meio dessa abordagem, a prática do TMS e o Xanxém moderno podem desenvolver uma maior consciência de suas reações defensivas habituais. Aprender a enfrentar e modificar essas reações de maneira saudável e funcional e aplicar essas habilidades em várias áreas da vida, promovendo bem-estar e crescimento pessoal. Então depois nós temos aqui as referências bibliográficas. Então é isso aí e até a próxima aí.